Mamãe não vai embora. A voz de Bia, frágil e carregada de um pânico infantil que rasgava a alma, ecoou pelas paredes descascadas do pequeno cômodo, um som agudo que parecia fazer o reboco solto tremer. A menina de apenas 3 anos se agarrava à perna da mãe com uma força surpreendente. Os pequenos nós dos dedos brancos de tensão, seu corpo inteiro um protesto contra a iminente separação. Os olhos castanhos, enormes e expressivos em seu rosto delicado, estavam inundados por lágrimas que teimavam em não cair, presas por uma bravura que partia o coração de Ana. Ela se ajoelhou no chão de cimento frio, sentindo o tecido áspero e desbotado de seu uniforme de limpeza arranhar seus joelhos, enquanto tentava desesperadamente compor um sorriso que não alcançava seus olhos cansados e cheios de preocupação. Meu amor, a mamãe precisa ir trabalhar. É só por umas horinhas, você sabe como é. Mas as palavras soavam ocas, falsas até para ela mesma. Hoje não era como os outros dias. Dona Elvira, a vizinha idosa de coração generoso que sempre cuidava de Bia com um carinho de avó, havia acordado com uma febre alta, a voz fraca e rouca ao telefone. Ana não tinha um plano bairro. Não havia parente, amigo ou qualquer outra rede de segurança para ampará-las naquela cidade grande e indiferente. O desespero subiu por sua garganta como uma onda gelada, ameaçando sufocá-la. Faltar ao trabalho na opulenta mansão dos Albuquerque era simplesmente impensável. Significaria a demissão certa, a perda do único e precário sustento que as mantinha a salvo da miséria absoluta. Ela olhou ao redor para a mobília escassa, o teto manchado de umidade e o peso esmagador de sua vulnerabilidade a atingiu em cheio. Sua única missão na vida era proteger Bia. Mas como protegê-la da fome que sempre rondava a porta? A decisão, tomada no calor do pânico, foi radical. Você vai comigo hoje, filha. Mas tem que ser o nosso segredinho, está bem? Um segredo só nosso. Bia fungou, o choro se transformando em um soluço untido, e enterrou o rosto no pescoço da mãe, um gesto de confiança que partiu o coração de Ana ainda mais. Eu não posso falhar, pensou. O sol de Florianópolis era impiedoso, transformando o ponto de ônibus em uma ilha de calor sufocante, o asfalto derretendo e grudando nas solas gastas de seus sapatos. Ana tentava criar uma sombra para Bia com seu próprio corpo, sentindo o suor escorrer por suas costas e colar o tecido fino de sua blusa na pele, um desconforto constante que se somava à sua ansiedade crescente. A espera pelo transporte público parecia uma tortura interminável, um teste de resistência física e mental que se repetia todos os dias, mas que hoje parecia insuportável. Carros de luxo, com vidros escuros e ar-condicionado, deslizavam pelo asfalto como naves espaciais de outro planeta, seus ocupantes isolados em um mundo de conforto e indiferença, que parecia zombar de sua luta diária. Ana desviava o olhar, uma pontada de vergonha e impotência se misturando à sua preocupação. Ela não cobiçava a riqueza deles, não sonhava com carros ou joias, ansiava desesperadamente pela paz de espírito, pela segurança de saber que sua filha estaria bem, que o aluguel do próximo mês estaria pago sem precisar escolher entre a conta de luz e o pacote de arroz. Quando o ônibus finalmente apareceu na esquina, era uma lata de sardinha sobre rodas, um monstro de metal superlotado, exalando o cheiro de corpos cansados e exaustos pelo calor. Com Bia no colo, um peso precioso em seus braços, Ana lutou por um pequeno espaço perto da janela, o corpo dolorido pelos empurrões e pela falta de espaço. A menina, vencida pelo calor e pela tensão da manhã, adormeceu em seus braços, um anjinho alheio ao turbilhão de medos que consumia a mente da mãe. Ana observava a paisagem se transformar. Os sobrados modestos e os pequenos comércios davam lugar a avenidas largas, ladeadas por muros altíssimos e câmeras de segurança vigilantes. A opulência daquele bairro era um insulto silencioso à sua luta diária. A cada parada, o nó em seu estômago se apertava. Como vou escondê-la? O que vou dizer se alguém a vir? Pensou. A imagem de Sônia, a assistente implacável de seu patrão, surgiu em sua mente, fria e ameaçadora. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentia que aquele dia não terminaria bem. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo se você gosta desta história, e nos deixe nos comentários nos contando de onde você é,
E a que horas nos ouve? Bia, meu amor, fique aqui só um minutinho, está bem? Não saia daqui por nada, a mamãe já volta. A voz de Ana era um sussurro urgente, quase inaudível, o coração batendo descontrolado contra suas costelas como um pássaro preso em uma gaiola de ossos. Ela acomodou a filha num pequeno banco de pedra, estrategicamente escondido atrás de uma densa moita de gardênias perfumadas, perto do gigantesco portão de ferro da mansão, que mais parecia a entrada de uma fortaleza. Promete para a mamãe que vai ser uma estátua? Bem quietinha. Bia, com os olhos arregalados de medo e fascinação pela grandiosidade daquele lugar, assentiu solenemente, o dedinho fazendo um sinal de promessa que partiu o coração de Ana. Eu prometo, mamãe. Aquele era o ponto de maior risco. Um segurança, um jardineiro, qualquer pessoa que a visse, e tudo estaria perdido. O emprego, o aluguel, o futuro. Ana correu até o painel de acesso, os dedos trêmulos e suados, errando os números da senha uma vez antes de acertar na cego. ND a tentativa. O portão começou a deslizar para o lado com um zumbido elétrico que parecia alto demais naquele silêncio tenso, revelando um jardim que parecia saído de uma revista de luxo, com grama perfeitamente aparada e flores exóticas que ela nem sabia o nome. Cada segundo de espera era uma agonia. Ela olhou para trás, para o esconderijo de Bia, e seu mundo desabou. O banco de pedra estava vazio. O pânico a atingiu com a força de um soco no estômago, um gelo que se espalhou por suas veias e paralisou seus pulmões, roubando-lhe o ar. Bia, chamou em um sussurro estrangulado, o som morrendo em sua garganta antes mesmo de sair. Seus olhos varreram o jardim, procurando desesperadamente por um vestígio de sua filha, um pedaço do vestido rosa, qualquer coisa que a guiasse. A propriedade era um labirinto de plantas exóticas, fontes e perigos invisíveis para uma criança de 3 anos. Onde ela se meteu? Meu Deus, me ajuda, pensou à beira do colapso. O medo de ser descoberta foi instantaneamente substituído por um terror primordial, o medo de ter perdido o que tinha de mais precioso no mundo. O som cristalino de uma risada infantil a guiou, um fio de esperança em meio ao seu desespero avassalador, a melodia mais doce que já ouvira. Seguindo o som, que parecia vir de uma área mais interna da propriedade, ela chegou a um pátio de mármore branco, onde uma pequena fonte cantava uma canção suave e relaxante, a água dançando sob o sol. E então, ela viu a cena que desafiava toda a lógica e todos os seus medos mais profundos. Daniel Albuquerque, seu patrão, o recluso e enigmático milionário que mal a cumprimentava com um aceno de cabeça, estava agachado no chão. E na sua frente, rindo com uma alegria contagiante que Ana não ouvia há muito, muito tempo, estava Bia. A situação era tão improvável, tão surreal, que Ana piscou várias vezes, convencida de que sua mente, atormentada pelo pânico e pela culpa, estava lhe pregando uma peça cruel. Daniel, o homem que se comunicava através de memorandos e de sua assistente intimidadora Sônia, estava ali, de joelhos no mármore caro, fazendo a folha de palmeira voar como um avião para divertir sua filha. Ele não parecia um titã dos negócios, intocável e frio, parecia apenas um homem, completamente cativado pela inocência de uma criança. Você tem um avião muito rápido, ele dizia, sua voz surpreendentemente suave e gentil, um tom que Ana jamais imaginara que ele possuísse. Mas eu acho que o meu consegue ser mais veloz. Bia gargalhava, as mãozinhas tentando capturar a folha em pleno voo, seus movimentos desajeitados e cheios de vida. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sua filha não estava tímida ou assustada com um estranho, mas completamente entregue ao momento, confiante e feliz. Ana permaneceu imóvel, paralisada por uma onda conflitante de alívio avassalador e pavor absoluto. Ela havia encontrado sua filha sã e salva, mas agora enfrentava um perigo talvez ainda maior. Aquela cena era a prova de sua infração, uma quebra de regras que poderia custar-lhe tudo. Daniel Albuquerque ergueu o olhar e a viu, parada como uma estátua na entrada do pátio, a expressão de pânico ainda congelada em seu rosto. Um lampejo de surpresa atravessou seus olhos cinzentos, mas não havia raiva, nem mesmo irritação em sua expressão.
Havia algo mais, uma curiosidade, talvez até uma suavidade que Ana não conseguiu decifrar no calor do momento. Ele se levantou lentamente, sem pressa, a folha de palmeira ainda em sua mão, como se não quisesse quebrar o encanto daquele momento. Acho que esta pequena pilota pertence a você, ele disse, um sorriso discreto e quase imperceptível surgindo em seus lábios, o que o tornou surpreendentemente acessível e humano. Ana sentiu o sangue subir ao rosto, queimando suas bochechas de vergonha e medo. Senhor Albuquerque, eu peço mil desculpas, eu juro que não tinha com quem deixá-la hoje. Foi uma emergência, isso nunca mais vai se repetir, eu prometo. Ela deu um passo apressado em direção a Bia, pronta para arrancá-la dali, pedir perdão e aceitar sua demissão com o mínimo de dignidade e que lhe restava. Mas Daniel fez um gesto suave com a mão, pedindo que ela parasse. Não se desculpe. Ela não está incomodando em nada. Muito pelo contrário, ela alegrou a minha manhã. Ele se agachou novamente, ficando no mesmo nível de Bia, que agora o olhava com uma curiosidade serena, sem nenhum traço do medo que geralmente demonstrava com estranhos. Qual o seu nome, mocinha corajosa? Bia, que geralmente se escondia atrás das pernas da mãe, olhou para Ana como que pedindo permissão e depois para ele respondendo em um fio de voz, Bia. Daniel sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto sério e cansado. É um prazer conhecê-la, Bia. Isso não pode ser real? Ana pensou, o coração ainda disparado, martelando em seus ouvidos. Ela se sentia como uma intrusa em um mundo de cristal, sua vulnerabilidade exposta para que todos vissem. A poucos metros dali, oculta pela segurança de uma janela de vidro fumê de seu escritório impecável, Sônia observava a cena com uma raiva fria e calculada, seus nós dos dedos brancos enquanto apertava uma caneta de luxo. Seus lábios finos, pintados de um vermelho sóbrio e profissional, se contraíram em uma linha de puro desprezo. Ela havia dedicado os últimos 10 anos de sua vida a construir e blindar a imagem pública de Daniel Albuquerque. Um homem de poder inquestionável, seriedade imperturbável e controle absoluto sobre suas emoções e seus negócios. E agora, todo esse trabalho meticuloso estava sendo ameaçado por uma faxineira e sua filha suja, uma mancha de desordem em sua tela perfeitamente pintada. A cena era patética a seus olhos. Daniel, agindo como um adolescente sentimental, encantado por uma criança qualquer que invadiu sua propriedade. Era uma fraqueza inaceitável, uma brecha perigosa na armadura que ela com tanto esmero havia forjado ao redor dele para protegê-lo do mundo. E principalmente de si mesmo. Uma distração, e das mais perigosas, pensou, seus dedos longos e bem cuidados tamborilando impacientemente sobre a mesa de mogno polido. Para Sônia, pessoas como Ana eram todas iguais, criaturas oportunistas, sempre à espreita de uma chance para tirar vantagem, para se insinuar e explorar qualquer sinal de bondade. Era seu dever, sua missão, proteger Daniel de seus próprios impulsos, de sua compaixão mal direcionada que poderia levar a escândalos e complicações desnecessárias. A presença daquela criança na mansão era mais do que uma quebra de protocolo, era um símbolo de caos, um precedente que ela não podia tolerar. Ela precisava agir, e rápido. Precisava eliminar aquele problema pela raiz, antes que criasse um vínculo mais profundo e difícil de quebrar. Sônia ajustou seu blazer de grife e um sorriso gélido se formou em seu rosto. Ela já sabia exatamente o que fazer. Espere um momento, disse Daniel, sua voz interrompendo a tensão que se instalara no pátio, um som calmo que parecia fora de lugar em meio ao turbilhão de emoções de Ana. Ele se levantou e desapareceu por uma porta de vidro, retornando para o interior silencioso e climatizado da casa. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável, quebrado apenas pelo som suave da fonte. Ana, movida pelo instinto de proteção, pegou a mão pequena de Bia, sentindo a urgência de fugir daquela situação antes que as coisas piorassem ainda mais. Vamos, filha. Precisamos ir para a Copa, a mamãe tem muito trabalho a fazer. Mas antes que pudessem dar um passo, Daniel retornou. Em sua mão, ele segurava um objeto pequeno que brilhava com os raios do sol da manhã. Ele se agachou mais uma vez na frente de Bia, que o observava com curiosidade e abriu a palma da mão.
Sobre ela, repousava um pequeno asterisco por carrinho de brinquedo por cor de metal. Era a réplica perfeita de um carro de corrida antigo, pintado de um azul, profundo e reluzente, com minúsculos detalhes cromados que brilhavam como joias. O objeto mostrava sinais de desgaste, pequenas marcas que contavam histórias de brincadeiras passadas, mas era evidente que se tratava de algo de grande valor, não apenas material, mas sentimental. Isto é para você, ele disse diretamente para Bia, mas sua voz era baixa e carregada de uma seriedade inesperada. Era meu, quando eu era um menino. Quero que você fique com ele. Ana prendeu a respiração, o coração parando por um instante. Aquele gesto era tão íntimo, tão pessoal. Não era um brinquedo qualquer comprado por capricho. Era um pedaço de sua própria história, um tesouro de sua infância. Ele então se virou para Ana, estendendo o objeto para ela. Guarde para ela, por favor, ele pediu, e seus olhos encontraram os dela por um longo segundo. É para dar sorte. Ana mal conseguiu articular um obrigada, a voz embargada pela emoção e pela surpresa, o som quase inaudível, o peso frio e sólido do objeto. Em sua mão parecia carregar décadas de memórias que não eram suas, uma responsabilidade inesperada que a assustou e a comoveu ao mesmo tempo. Daniel apenas assentiu com a cabeça, um gesto curto e final, antes de se virar e desaparecer de volta para dentro da mansão, deixando um vácuo no ar e um silêncio carregado de significado. Bia, por sua vez, olhava para o presente na mão da mãe com os olhos brilhando de puro fascínio, estendendo as mãozinhas para tocá-lo com uma reverência que só as crianças possuem. Mas a magia daquele momento foi brutalmente quebrada. A porta de vidro se abriu novamente, e Sônia surgiu, seu caminhar firme e seus saltos ecoando no mármore como sentenças de condenação. Ana, o que significa isto? A voz dela era seda envenenada, controlada, mas carregada de uma ameaça que fez Ana se encolher instintivamente, o corpo tenso. Você sabe perfeitamente bem que as regras proíbem de forma explícita a presença de familiares dos funcionários na propriedade. Ana sentiu o gesto queimar sob o olhar cortante da mulher. Sônia, me desculpe de verdade. Eu não tive escolha hoje, foi uma emergência familiar. Sônia soltou uma risada curta, desprovida de qualquer humor, um som seco e desagradável que arranhou os nervos de Ana. Emergências. É sempre a mesma desculpa esfarrapada. Seu olhar desceu com desprezo para Bia, que se agarrou com mais força à perna da mãe, buscando proteção daquela mulher assustadora. Espero que sua situação pessoal não afete a qualidade do seu trabalho. A prataria do salão de jantar precisa ser polida para o evento de amanhã. E quero que o chão brilhe, não temos tempo para distrações. Cada palavra era uma agulha, uma forma cruel de lembrá-la de seu lugar. Ana apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta, sentindo-se pequena e impotente. Enquanto esfregava um castiçal de prata com movimentos automáticos e repetitivos na copa dos funcionários, a mente de Ana estava a 1000 por hora, um turbilhão de pensamentos conflitantes que a deixava tonta. Será que ele é sempre assim? Tão gentil quando ninguém está olhando? Pensou, tentando reconciliar as duas imagens de Daniel Albuquerque que agora habitavam sua mente. Havia o homem que os jornais e as fofocas descreviam, frio, calculista e recluso, quase um fantasma em sua própria casa, uma figura inalcançável. E havia o homem que fizeram um avião de folha para sua filha rir e que lhe deram um tesouro de sua infância, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A contradição era desconcertante e perigosa. Talvez os rumores que circulavam em sussurros entre os empregados fossem verdadeiros, que ele havia se fechado para o mundo após perder a esposa em um trágico acidente de carro anos atrás. Se isso fosse verdade, a alegria espontânea de Bia poderia ter sido um raio de sol inesperado, em um quarto que permanecia escuro há muito tempo, uma surpresa que o pegou completamente desprevenido e desarmado. A ideia de que ela e sua filha poderiam ter tocado uma ferida profunda naquele homem solitário era ao mesmo tempo reconfortante e absolutamente aterrorizante. Reconfortante porque, por um breve momento, ela se sentiu vista como um ser humano em um lugar que a tratava como parte da mobília.
Aterrorizante porque a colocava diretamente na mira de Sônia, que claramente via qualquer desvio da rotina, qualquer conexão humana de Daniel, como uma ameaça direta à sua autoridade e controle. Ana suspirou, o brilho da prata polida refletindo seu rosto cansado e preocupado. Era loucura alimentar qualquer tipo de esperança. O melhor a fazer era esquecer. Mas como ela poderia esquecer o olhar dele? Como poderia apagar a gentileza em sua voz? Enquanto isso, em seu escritório com uma vista panorâmica para o mar que valia milhões, Daniel Albuquerque não conseguia se concentrar nos gráficos e relatórios financeiros que piscavam na tela de seu computador. A imagem que dominava seus pensamentos era a de uma menina pequena, de olhos enormes e curiosos, rindo de algo tão simples como uma folha caindo. Ele não se lembrava da última vez que havia rido daquela forma, com aquela pureza e entrega total ao momento. A vida, com suas responsabilidades esmagadoras e suas perdas dolorosas, o havia tornado sério, cauteloso e distante. A alegria era um luxo que ele raramente se permitia sentir, uma emoção que parecia pertencer a outra vida, a outro homem. Mas Bia, com sua inocência desarmada, havia atravessado suas defesas como se não existissem, sem pedir licença, e o fez se sentir vivo novamente. Ele olhou para uma fotografia antiga em sua mesa, em uma moldura de prata elegante. Nela, um menino de 5 anos, com seus mesmos olhos cinzentos e um sorriso tímido, segurava firmemente um objeto azul, o mesmo brinquedo. Dar o presente a ela fora um impulso, um ato que nem ele mesmo conseguia explicar racionalmente, mas que pareceu a coisa mais certa a se fazer naquele momento. A porta de seu escritório se abriu sem aviso e Sônia entrou, eficiente e imperturbável como sempre. Doutor Albuquerque, os relatórios para a reunião do conselho estão prontos e impressos. Daniel mal a ouviu. Sônia, percebendo sua distração, insistiu com uma ponta de impaciência. Algum problema, senhor? Daniel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não, Sônia. Apenas pensando. Sônia permitiu-se um pequeno sorriso condescendente. Espero que não esteja pensando em inconveniências domésticas. A indireta era tão sutil quanto uma bigorna. Daniel franziu a testa, a irritação começando a surgir. A filha da Ana não foi uma inconveniência, foi refrescante. A palavra pareceu estranha em sua própria boca, mas era a única que encontrava. O alarme soou na mente de Sônia. Ele estava defendendo a funcionária. Era hora de agir com mais força. Eu não posso acreditar que ele a defendeu daquele jeito, Sônia pensou, a raiva fervendo por baixo de sua fachada de calma e profissionalismo, enquanto organizava os papéis na mesa de Daniel. A palavra refrescante ecoava em sua mente como um insulto pessoal, uma afronta a tudo que ela representava e a todo o trabalho que tivera. Uma criança suja e sua mãe insignificante trazendo uma lufada de ar fresco para a vida de Daniel Albuquerque? Era um absurdo completo, uma fantasia perigosa que precisava ser contida imediatamente, antes que se transformasse em algo maior. Daniel estava ficando sentimental, e o sentimentalismo era o maior inimigo dos negócios e do poder, uma fraqueza que ela havia se esforçado tanto para erradicar dele, para protegê-lo de si mesmo. Ela havia trabalhado duro demais, sacrificado sua vida pessoal para se tornar indispensável, a guardiã do império, a única pessoa em quem ele realmente confiava. Não permitiria que uma faxineira qualquer, com uma história triste e olhos pidões, destruísse a ordem e a estrutura que ela havia levado uma década para construir e solidificar. Sua estratégia precisava ser cirúrgica e implacável, isolar e desacreditar. O isolamento já estava em andamento. Ela controlava a agenda dele, as ligações, os e-mails, os acessos. Garantiria que qualquer tentativa de contato por parte de Ana fosse bloqueada antes mesmo de chegar perto dele. Em poucos dias, Daniel esqueceria o incidente, voltando a ser o homem focado e distante que ela tanto prezava. A segunda parte, desacreditar, exigiria mais sutileza. Ela não podia atacar Ana diretamente, pois isso despertaria o instinto protetor de Daniel. Mas podia plantar sementes de dúvida entre os sócios, no conselho, entre os outros funcionários. Insinuações sobre oportunismo, sobre a reputação da empresa. Um sussurro no ouvido certo era mais devastador do que uma acusação direta.
Ela olhou para Daniel, que finalmente se concentrava nos relatórios. Ótimo, era ali que ele deveria permanecer, focado e seguro em seu mundo controlado. A longa jornada de Ana de volta para casa foi mergulhada em um silêncio pensativo e pesado, o balanço do ônibus quase a fazendo adormecer. Bia dormia em seu colo, o pequeno objeto de metal azul seguro com força em sua mãozinha, mesmo durante o sono profundo, como se soubesse instintivamente que era um tesouro. Ana olhava para o presente, um ponto de cor vibrante e inesperado em meio à sua vida predominantemente cinzenta. Aquele gesto era um paradoxo desconcertante, um ato de pura bondade que a colocava em um perigo iminente, uma ponte frágil para um mundo que poderia esmagá-la sem sequer notar. Ao chegar em sua pequena e humilde casa, a simplicidade do lugar pareceu ainda mais gritante em contraste com a opulência da mansão que havia deixado para trás. Mas ali era seu refúgio, seu porto seguro, o único lugar onde podia ser ela mesma, sem medo de julgamentos. Com cuidado ela colocou Bia na cama, e o pequeno presente rolou pelo chão, fazendo um som metálico suave que ecoou no silêncio o quarto. Ela o pegou, sentindo seu peso e sua história em sua palma. Era um objeto que pertencera a um menino rico, nascido em berço de ouro, e agora pertencia a uma menina pobre, cuja única herança era o amor incondicional de sua mãe. O que aquilo significava? Provavelmente nada, apenas um gesto impulsivo de um homem solitário. Amanhã, tudo voltaria ao normal. Ela seria a faxineira invisível, e ele, o patrão inalcançável. Mas algo dentro dela, uma faísca teimosa de esperança que se recusava a apagar, se recusava a acreditar nisso. A conexão que viu entre ele e Bia, a maneira como seus olhos encontraram os dela quando lhe entregou o brinquedo. Havia algo ali. Algo real. Ou talvez ela estivesse apenas desesperada por um pouco de magia em sua vida. O dia seguinte na mansão começou com uma tensão quase palpável no ar, uma eletricidade hostil que Ana sentiu assim que passou pela porta de serviço, como uma parede invisível. Ela chegou mais cedo que o habitual, determinada a ser a funcionária modelo, a não dar a Sônia um único motivo para críticas ou repreensões. Deixou Bia com Dona Elvira, que para seu alívio imenso, já estava se sentindo melhor e a recebeu com um abraço caloroso e um pedaço de bolo. No entanto, a atmosfera na casa estava irreconhecível. Os outros funcionários, que antes a cumprimentavam com um aceno cordial ou um sorriso cansado, agora a olhavam de soslaio, interrompendo seus cochichos quando ela se aproximava, como se ela fosse uma estranha, uma ameaça. A história da visita de Bia havia se espalhado como fogo em palha seca, sem dúvida com uma versão distorcida e maliciosa, cortesia de Sônia. Ana tentou ignorar, focando em seu trabalho com uma concentração quase febril. Limpou janelas até que ficassem transparentes. Ilustrou o chão de mármore até que refletisse seu próprio rosto preocupado, mas a sensação de ser observada e julgada era como uma sombra que não a abandonava, um peso em seus ombros. Sônia passou por ela no corredor principal, sem dizer uma única palavra, mas lançou-lhe um olhar que era uma mistura de triunfo e aviso. Era uma declaração de guerra silenciosa, e Ana entendeu a mensagem perfeitamente. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela ergueu a cabeça. Ela não havia feito nada de errado. Eu não vou deixar que ela me intimide. Não vou, pensou, uma nova e inesperada força crescendo dentro dela, alimentada pelo amor por sua filha e pela lembrança de um gesto de bondade. O evento daquela noite, uma recepção para investidores importantes, se aproximava e a casa estava em um estado de frenesi organizado. Mal sabia Ana que Sônia já havia preparado sua próxima jogada, uma humilhação que seria pública e muito mais dolorosa. Daniel, por sua vez, sentiu uma estranha e inexplicável expectativa que o deixava inquieto, incapaz de se concentrar. Durante toda a manhã, ele se viu procurando por Ana nos corredores, um impulso que ele mesmo não entendia e que o deixava irritado consigo mesmo por sua falta de foco. A ausência da pequena energia vibrante de Bia deixou a mansão novamente silenciosa, imensa e estéril, como um museu sem vida. No meio da manhã, ele chamou Sônia a seu escritório e perguntou casualmente, tentando soar o mais indiferente possível,
como se fosse uma questão administrativa qualquer. A funcionária da limpeza, Ana, ela está cumprindo suas tarefas hoje? Sônia respondeu com sua eficiência fria e impecável, sem erguer os olhos de seu tablet, o que só aumentou a irritação dele. A senhora Silva está cumprindo suas funções como esperado, Dr. Albuquerque. E conforme as regras que o senhor mesmo aprovou, a criança não está na propriedade hoje. Tudo está em perfeita ordem. A resposta foi uma repreensão sutil, uma forma de lembrá-lo de seu lugar e das regras que ela fazia cumprir em seu nome. Daniel sentiu uma pontada de irritação. A atitude de Sônia o incomodava profundamente. Ela sempre fora protetora, quase possessiva, mas agora parecia controladora, como se estivesse metodicamente construindo um muro de tijolos ao redor dele, isolando-o do mundo real. Ele tentou afastar o sentimento, atribuindo-o ao estresse do evento da noite. Tinha um discurso importante para fazer, investidores para impressionar. No entanto, a imagem persistente do pequeno objeto azul em mãos pequenas era um lembrete de uma conexão genuína, um momento de verdade em um mundo repleto de interesses e falsidades. Ele não sabia porquê, mas sentia uma responsabilidade crescente, a necessidade de garantir que Ana e Bia estivessem seguras. Mas como poderia fazer isso? Preciso ter certeza de que tudo estará absolutamente perfeito para esta noite, Sônia pensou, enquanto inspecionava cada arranjo de flores, cada talher alinhado, com o olhar de um general antes da batalha. A perfeição era sua obsessão, sua religião, a única coisa que lhe trazia uma sensação de controle em um mundo caótico. A recepção para os investidores era mais do que um evento social, era uma demonstração de poder, de controle, de ordem. E a presença de Ana no dia anterior havia sido uma mancha em sua tela imaculada, uma desordem que precisava ser corrigida e punida. Ela já havia se encarregado de espalhar a história entre os funcionários, pintando Ana como uma aproveitadora que usava a filha para obter vantagens e se aproximar do patrão. O isolamento social era sempre o primeiro passo para quebrar o espírito de alguém. Demitir Ana agora seria problemático, chamaria a atenção de Daniel e o faria fazer perguntas que ela não queria responder. Mas torná-la uma pária, criar um ambiente tão hostil que ela mesma pedisse para sair. Isso era uma arte que Sônia dominava com maestria. Ela passou por Ana no corredor e notou a maneira como ela ergueu o queixo, uma centelha de desafio teimoso em seus olhos cansados. Aquilo a irritou profundamente. A faxineira tinha mais fibra do que ela antecipara. Não por muito tempo, Sônia murmurou para si mesma, um sorriso fino e cruel nos lábios. A noite traria a oportunidade perfeita para esmagar aquela centelha de uma vez por todas. No final da tarde, Ana ouviu Sônia instruindo o chefe da segurança com uma voz alta e clara, para que todos pudessem ouvir. Quero que a lista de convidados seja seguida à risca, Jorge. Ninguém que não esteja na lista deve passar pela porta da frente. Ninguém. Fui clara. O tom era universal, mas o recado parecia ter um alvo específico. Um aviso. O turno de Ana terminou pouco antes do início da festa. Ela trocou seu uniforme por suas roupas simples e limpas, uma calça jeans e uma blusa branca, pronta para sair discretamente pela porta dos fundos, como sempre fazia, e voltar para a segurança de seu lar, para os braços de sua filha. Mas um dos mordomos, com uma expressão desconfortável no rosto, a interceptou no corredor de serviço. Ana, a senhora Sônia pediu para você esperar um momento. Ela precisa falar com você no hall de entrada. O coração de Ana deu um salto doloroso. O hall de entrada? Por quê? Aquele era o território dos convidados, um palco onde ela era apenas parte do cenário invisível, uma figura que deveria se mover sem ser notada, como uma sombra. Com um mau pressentimento crescendo a cada passo, ela caminhou lentamente em direção à frente da casa. O som de música clássica e o zumbido de conversas elegantes já preenchiam o ar, misturando-se com o aroma de lírios e comida cara. Os primeiros convidados, homens em ternos, caros e mulheres em vestidos de seda cintilantes, já estavam chegando, suas joias brilhando sob as luzes dos candelabros de cristal. E no centro de tudo, recebendo-os com um sorriso profissional e impecável, estava Sônia.
Ao ver Ana se aproximando, o sorriso de Sônia se alargou, mas seus olhos permaneceram frios como gelo, predadores. Ela esperou pacientemente até que Ana estivesse bem à vista de um grupo de investidores que acabara de chegar, homens poderosos que a olharam com curiosidade, perguntando-se quem era aquela mulher simples naquele ambiente de luxo. Então, ela ergueu a voz, apenas o suficiente para que todos pudessem ouvir com clareza. Ah, Ana, que bom que você veio. Eu só queria ter certeza de que você estava de saída. Pela porta dos fundos, é claro. A humilhação a atingiu como um soco no estômago, roubando-lhe o ar e a cor do rosto. Os convidados se viraram, suas expressões variando de curiosidade ociosa a um claro desdém, como se olhassem para um inseto que apareceu. NDE não devia estragando a festa. Ana ficou paralisada no meio do imenso hall, o rosto em chamas, sentindo-se nua e exposta sob dezenas de olhares julgadores, cada um uma pequena agulha em sua pele. Sônia, saboreando cada segundo de seu triunfo, inclinou-se para a frente como se fosse compartilhar um segredo íntimo, mas manteve a voz alta e cristalina para que todos ouvissem, para que a humilhação fosse completa. É que tivemos um pequeno incidente ontem, uma certa confusão sobre quais áreas da casa são para os funcionários e quais são para todos os outros. Precisamos manter a ordem e o decoro, não é mesmo? A imagem é tudo. A insinuação era brutalmente clara. Ana era a desordem, a sujeira que precisava ser mantida em seu devido lugar, longe da vista das pessoas importantes. A dor da humilhação pública era tão intensa, tão cortante, que Ana sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusava a derramar. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse, que o tempo volta, SSE, para que ela pudesse ter saído 5 minutos antes e evitado aquela armadilha cruel. Mas então, a imagem de Bia veio à sua mente, o sorriso puro, a dignidade que ela queria ensinar à sua filha, o valor que ela sabia que tinha, independentemente do que os outros pensassem. Engolindo o nó na garganta, ela encontrou uma força que não sabia que possuía. Ergueu o queixo e olhou diretamente para Sônia, não com raiva ou ódio, mas com uma calma fria que desarmou a outra mulher por um instante. Entendido, senhora Sônia. Tenha uma boa noite. Sua voz não tremeu. Sem esperar por uma resposta, Ana se virou e caminhou em direção à saída de serviço, de cabeça erguida, sentindo os olhares em suas costas como agulhas, mas recusando-se a se curvar. Ela não daria a Sônia a satisfação de vê-la quebrada. Eu não vou chorar. Não aqui. Não vou dar a ela esse prazer. Ana repetia para si mesma como um mantra, enquanto seus pés a levavam para longe daquela mansão fria e cruel, para a escuridão da noite que a acolhia. A humilhação ainda estava aberta, uma ferida latejante em sua alma, doendo a cada passo. Sônia havia tentado despojá-la de sua humanidade, reduzi-la a nada na frente daquele mundo de poder e riqueza que ela tanto desprezava. Mas a imagem de Bia sorrindo com o pequeno presente azul tornou-se sua armadura, protegendo seu coração de se despedaçar. Ao chegar em casa, o cheiro de arroz fresco e feijão preparado por Dona Elvira a acolheu como um abraço quente, um bálsamo para seu espírito ferido. Bia correu para seus braços tagarelando sobre seu dia e mostrando seu novo tesouro, que ela não largava por nada, nem para comer. Ana a abraçou com uma força desesperada, inalando o cheiro de sua filha, sentindo a realidade palpável de seu amor. A mansão, com seu brilho falso e suas perriot. SSOs vazias, não era nada comparado à riqueza que ela tinha em seus braços naquele momento. Naquela noite, enquanto colocava Bia para dormir e a ouvia ressonar suavemente, o som mais pacífico do mundo, Ana tomou uma decisão inabalável. Ela não fugiria. Não pediria demissão. Ela enfrentaria Sônia, não com agressão ou palavras ásperas, mas com a única arma que possuía: sua dignidade. Ela continuaria a fazer seu trabalho com perfeição, a ser a mãe que Bia merecia e a esperar. Porque ela tinha a sensação de que a verdade de alguma forma sempre encontra um jeito de vir à luz. A guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez, Ana sentia que tinha uma razão inabalável para lutar. Enquanto a festa atingia seu auge,
Com risadas forçadas e o tilintar de taças de champanhe, Daniel sentia um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Ele circulava entre os convidados, sorrindo nos momentos certos, apertando as mãos certas, mas sua mente estava em outro lugar. Procurou discretamente por Ana, mas não a encontrou em lugar algum. A ausência dela o incomodava mais do que ele gostaria de admitir, um pequeno vazio no meio da multidão. Ele conhecia Sônia, sua necessidade patológica de controle e sua crueldade sutil, que ela sempre disfarçava de eficiência. Com uma desculpa, afastou-se do grupo e foi até o hall de entrada onde falou com Jorge, o chefe da segurança. Tudo tranquilo esta noite, Jorge? O segurança, um homem robusto e leal que trabalhava para ele há anos, assentiu. Sim, senhor. A senhora Sônia nos deu instruções muito claras sobre possíveis intrusos e manter a ordem. A palavra intrusos soou como um alarme na cabeça de Dani. Ele se lembrou da expressão dura no rosto de Sônia mais cedo, quando ele defendeu Ana. Naquele momento, ele soube, com uma certeza arrepiante, que Sônia havia feito alguma coisa. A ideia de que Ana, uma mulher que lutava sozinha para criar sua filha, tivesse sido maltratada por sua causa, o encheu de uma raiva fria e focada. Ele voltou para a festa, localizou Sônia perto da escadaria de mármore e foi direto ao ponto. Onde está Ana? A pergunta foi direta, sem rodeios. Sônia manteve seu sorriso profissional. A funcionária? O turno dela acabou, foi para casa, imagino. Você falou com ela antes de sair? Sônia fingiu pensar. Sim, brevemente. Por quê? Algum problema com a limpeza? Ela estava se fazendo de desentendida, mas ele via a verdade em seus olhos. Sônia, eu não quero jogos. Eu sei que você fez alguma coisa. A fachada de Sônia finalmente vacilou e uma ponta de irritação surgiu em sua voz. Pessoas desse tipo, Daniel repetiu, a voz perigosamente baixa quando Sônia tente ou justificar suas ações como uma medida de proteção contra golpistas e oportunistas. Que tipo de pessoas exatamente, Sônia? Pessoas honestas que trabalham duro de sol a sol para sustentar suas famílias com dignidade? É esse o tipo que te ameaça tanto? O desprezo em seu tom a fez recuar um passo, surpresa com a intensidade de sua reação. O Daniel que ela conhecia e controlava era apático, quase sem emoção, um homem que delegava confrontos e evitava o drama. Este homem na sua frente era diferente, seus olhos cinzentos faiscando com uma fúria contida que ela nunca tinha visto antes. Você está sendo ingênuo, Daniel. Ela sibilou, a voz baixa e tensa para que os convidados próximos não ouvissem a discussão. Eu já lidei com dezenas de aproveitadoras como ela ao longo dos anos. Eu sei como elas operam, sei reconhecer o tipo. Elas veem uma oportunidade e se agarram a ela. A acusação era vil, uma tentativa desesperada de envenenar a percepção dele sobre Ana, de pintá-la como uma ameaça para que ele voltasse para sua proteção. Mas Daniel apenas balançou a cabeça, o olhar carregado de uma profunda e amarga decepção. A única que está operando aqui é você, Sônia. Você está tão obcecada em me proteger do mundo que se tornou uma carcereira. Você constrói muros ao meu redor, afasta qualquer um que se aproxima com um pingo de humanidade e chama isso de lealdade. Ele colocou seu copo de uísque intocado em uma bandeja que passava, um gesto de finalização. Isso acaba esta noite. Ele se virou e se afastou, deixando-a sozinha e exposta no meio da festa que ela havia orquestrado com tanto esmero. Sônia ficou paralisada, observando-o se afastar. O medo, uma emoção que raramente sentia, começou a se infiltrar em seu peito. Ela havia cometido um erro de cálculo. Um erro grave. A resolução de aço de Daniel manifestou-se na manhã seguinte durante o café da manhã, quando ele encontrou Sônia sentada à mesa, impecável e agindo como se absolutamente nada de incomum tivesse acontecido na noite anterior. Ele a observou por um momento, a forma como ela folheava sua agenda com uma calma irritante, e interrompeu o silêncio com uma ordem gélida que cortou o ar como uma faca. Cancele tudo que tenho para hoje. A surpresa dela foi visível, um rápido piscar de olhos, mas ele não lhe deu espaço para qualquer tipo de argumentação ou questionamento.
prosseguindo com sua exigência principal, o contato pessoal de Ana. Eu quero o número de telefone dela, agora. Você tem os contatos de todos os funcionários na sua planilha. Não tente me enganar com histórias sobre a burocracia do RH. Ele disse, seu tom de voz baixo e firme, desfazendo a mentira que ela já preparava nos lábios. Encurralada pela sua assertividade, Sônia se retirou, a postura rígida e ofendida, demorando propositalmente para retornar com um número de telefone anotado em um pequeno pedaço de papel. O brilho de triunfo dissimulado em seus olhos o alertou, mas a urgência o fez ignorar o aviso. Ele discou imediatamente, colocando o aparelho no viva voz para que ela também ouvisse, apenas para a voz mecânica e impessoal responder. O número para o qual você ligou não existe ou não pode receber chamadas. A raiva ferveu sob sua pele, uma onda de calor subindo por seu pescoço. Que estranho! Pessoas assim costumam ser desorganizadas, ela comentou, o veneno velado em cada sílaba. A expressão pessoas assim o atingiu como um soco. Ele percebeu que ela estava jogando um jogo perigoso, testando seus limites. Frustrado e sentindo-se um prisioneiro em sua própria casa, ele entendeu que precisava de uma estratégia completamente nova. Foi então que ele viu Carlos, um motorista discreto e leal, e uma oportunidade se abriu. Daniel o chamou em particular, longe dos ouvidos de Sônia, e entregou-lhe um envelope pincelado. Preciso que entregue isto pessoalmente, é crucial que ninguém saiba, especialmente a Sônia. O olhar intenso de Daniel selou o pacto de sigilo, e ao ver o carro partindo, uma frágil esperança brotou em seu peito. Ana sentiu o peso esmagador da retaliação de Sônia assim que colocou os pés na mansão para trabalhar. O silêncio hostil que a recebia nos corredores e os sussurros venenosos de seus colegas eram como facadas, isolando-a em um ambiente que, até pouco tempo, representava segurança, mesmo que precária. A versão distorcida de Sônia sobre ela ser uma alpinista social que usava a própria filha havia se espalhado como uma praga, envenenando a mente de todos. Eles não me conhecem de verdade, não sabem da minha história, pensou, tentando focar em suas tarefas para não desmoronar, esfregando o chão com mais força do que o necessário. A humilhação, no entanto, atingiu seu ápice quando Sônia a encurralou em um corredor estreito e pouco usado. Eu sei que você está tentando se encontrar com ele. Eu vejo como você olha para ele. A mulher sibilou a voz baixa e ameaçadora próxima demais. O sangue de Ana gelou. Você realmente acha que é a primeira sortuda a tentar um golpe do baú com o Dr. Albuquerque, Ana? Houve outras antes de você. Mulheres mais bonitas, mais inteligentes. E todas elas desapareceram da vida dele. Porque eu as fiz desaparecer, uma por uma. A humilhação íntima foi devastadora, um ataque direto à sua honra e ao seu caráter. Apesar da dor, a lembrança da sinceridade nos olhos de Daniel a impediu de recuar ou chorar na frente dela. Mais tarde, uma rara oportunidade surgiu. Ela precisou limpar o escritório particular de Daniel, um cômodo que raramente era usado. A curiosidade a levou a um pesado álbum de fotos de couro, deixado aberto sobre uma mesa. A imagem em destaque mostrava um menino de olhos sérios e sorriso tímido, segurando com um orgulho infantil um pequeno asterisco cor-carrinho de brinquedo poro azul e com uma pequena marca inconfundível na porta. Era exatamente o mesmo modelo que ele havia dado a Bia. A descoberta foi uma revelação, uma prova silenciosa da sensibilidade que ele escondia. Ele é uma boa pessoa. Eu sei que é, Ana pensou, e essa certeza renovada dissipou as sementes de dúvida que Sônia havia plantado em sua mente. Sônia, no entanto, era implacável, e sua paranoia servia como uma arma poderosa, mantendo-a sempre um passo à frente. O discreto sistema de rastreamento que ela mandara instalar em todos os carros da propriedade, sem o conhecimento de Daniel, uma medida que ela justificava como segurança, revelou o desvio de rota de Carlos, que o levou diretamente para o endereço de Ana. Ele a contatou pelas minhas costas, ousou me desafiar dentro da minha própria casa, pensou, a fúria queimando em suas veias como fogo líquido, sentindo-se traída. A ousadia de Daniel, como ela via, exigia uma resposta definitiva, um golpe tão cruel que quebrasse completamente o espírito de Ana e mostrasse a ele a loucura de sua escolha, a futilidade de tentar escapar de seu controle.
Com uma precisão cirúrgica, ela arquitetou o plano perfeito. Agendou uma reunião externa falsa, mas que parecia inadiável e crucial para os negócios, para Daniel, Jekyll, Alger-Colligi, garantindo que ele ficasse preso durante toda a tarde e não pudesse, sob nenhuma hipótese, chegar ao encontro marcado. Enquanto isso, Anna, cheia de uma esperança recém-descoberta pela foto, vestiu seu melhor vestido, um simples floral, e levou Bia para a praça, com o coração batendo forte de expectativa. Sentaram-se em uma mesa do pequeno café, a menina animada com a promessa de um sorvete e a mãe nervosa, alisando o vestido a cada minuto. Mas os minutos se transformaram em 1 hora, e depois outra. A ausência de Daniel era uma humilhação pública, as palavras de Sônia ecoando em sua mente enquanto os olhares curiosos e piedosos das outras mesas pesavam sobre ela como chumbo. O coração de Anna se partiu ao ver a luz da expectativa se apagar nos olhos de sua filha. Preso na reunião forjada, Daniel olhava para o relógio sentindo-se impotente e ansioso, sem saber que estava sendo cruelmente manipulado. A vitória de Sônia parecia completa, deixando Anna sozinha na praça com os destroços de Sue. Há esperança. O mais forte está por vir. Fique até o final. A humilhação na praça foi uma ferida aberta, um veneno que se espalhou lentamente pelas veias de Anna durante a noite insone, enquanto ela se revirava na cama. As palavras cruéis de Sônia, a frase "Você realmente acha que é a primeira?", ecoavam em sua mente com a persistência de um tambor fúnebre, cada sílaba uma nova facada em sua autoestima já fragilizada. Ela olhou para a pequena Bia, dormindo serenamente ao seu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, completamente alheia à tempestade de angústia que consumia a mãe. Por um momento, o impulso de desistir foi avassalador. Fugir, desaparecer, encontrar um novo emprego em uma cidade distante onde ninguém os conhecesse. Seria o caminho mais fácil, o mais seguro para seu coração ferido, para se proteger de mais dor. Mas então, a imagem daquele antigo álbum de fotos voltou à sua mente. O menino de olhos tristes segurando aquele pequeno objeto, a mesma expressão de profunda solidão que ela via tantas vezes nos olhos do Danny, ou da adulto. Ele não era um monstro, não era um manipulador. Ele era uma vítima, assim como ela, preso na teia de aranha que Sônia tecia com uma maestria assustadora há anos. A raiva, uma emoção que Anna raramente se permitia sentir, começou a borbulhar dentro dela, uma fúria fria e cristalina. Ela não vai vencer. Não assim, pensou, a voz interior soando mais forte do que nunca. Sônia não estava apenas tentando destruí-la, estava tentando destruir a chance de felicidade de um homem bom, mantendo-o em uma gaiola de ouro. E isso, Anna não podia permitir. Ela se levantou da cama, a decisão se solidificando em seu coração. Ela iria à coletiva de imprensa. Ela não sabia o que faria, o que diria, mas precisava estar lá. Precisava lutar. Enquanto isso, na mansão silenciosa, Daniel sentia a mesma fúria impotente, andando de um lado para o outro em seu escritório como um leão enjaulado. A confirmação de Carlos de que a tal reunião de emergência havia sido uma farsa completa, uma armadilha orquestrada por Sônia, foi a gota de água. Ele havia sido enganado como uma criança, feito de tolo por sua assistente de confiança. A dor que imaginou no rosto de Anna esperando por ele em vão na praça era uma tortura, uma imagem que se repetia em sua mente. Por anos, ele havia permitido que Sônia construísse um muro impenetrável ao seu redor, delegando não apenas sua agenda, mas suas conexões humanas. Ele havia se tornado um prisioneiro em sua própria vida, confortável em sua solidão fabricada, até que a risada de Bia quebrou o feitiço. Agora, os muros pareciam sufocantes, as paredes da mansão se fechando sobre ele. A coletiva de imprensa, que ele havia aprovado distraidamente, agora se revelava em sua verdadeira luz. Não era um evento de negócios, era a coroação pública de Sônia como a guardiã indispensável de seu império, a demonstração final de seu controle. Ela acha que me tem nas mãos, Daniel pensou, o maxilar travado de raiva. Mas o jogo mudou. Ele caminhou até seu cofre pessoal e com um clique suave a porta se abriu. Lá dentro ele encontrou o que precisava,
um pequeno objeto que representava a verdade que ele estava prestes a revelar ao mundo. Um plano ousado começou a se formar em sua mente, um que destruiria a imagem que Sônia passou anos construindo. Sônia queria um espetáculo público para solidificar seu poder? Ele lhe daria um que ela jamais esqueceria, um que mudaria tudo para sempre. A hora da verdade havia chegado. O dia da coletiva de imprensa amanheceu claro e ensolarado, um contraste irônico com a tempestade que se formava nos corações dos envolvidos. A praça central de Florianópolis estava fervilhando de atividade desde cedo. Repórteres ajustavam suas câmeras, buscando o melhor ângulo. Técnicos de som passavam cabos pelo chão, e uma pequena multidão de curiosos se reunia atrás das barreiras de segurança atraídos pelo evento. No centro de tudo, um palco elegante fora montado, com o logotipo imponente das empresas Albuquerque em destaque, um símbolo de poder e sucesso. Sônia se movia pelo local com a confiança de uma rainha em seu domínio, distribuindo sorrisos frios e instruções precisas para sua equipe. Ela vestia um terninho caro e impecável, a personificação da eficiência e do poder. Para ela, aquele era o ápice de sua carreira, o momento em que consolidaria sua posição inabalável ao lado de Daniel, mostrando a todos quem realmente mandava. Mal sabia ela que, a poucos quarteirões dali, Ana estava se preparando para a batalha de sua vida. Com o coração martelando no peito, ela ajudou Bia a vestir um vestidinho simples, mas limpo. "Mamãe, onde vamos?" a menina perguntou, curiosa. "Vamos contar uma história, meu amor. Uma história sobre a verdade", Ana responde, a voz mais firme do que se sentia por dentro. "Não posso falhar agora. Pela Bia. Pelo Daniel. Por mim", pensou, respirando fundo para acalmar os nervos que ameaçavam paralisá-la. Cada passo em direção à praça parecia pesar uma tonelada. Ela não tinha um plano, apenas a convicção de que precisava estar lá. Era uma aposta desesperada, mas ela não tinha mais nada a perder. Daniel chegou ao local pontualmente, seu rosto uma máscara de frieza calculada que escondia a tempestade de emoções que o assolava por dentro. Ele cumprimentou os membros do conselho e os investidores importantes com acenos curtos e formais, desprovido do calor e da cordialidade que costumava demonstrar em público. Sônia o recebeu no palco, um sorriso triunfante e possessivo estampado em seus lábios. "Está tudo perfeito, Daniel. O futuro da empresa começa hoje." Ela sussurrou, a mão apertando seu braço de uma forma que pretendia ser de apoio, mas que para ele pareceu uma corrente, uma última tentativa de posse. Ele não respondeu, apenas olhou para a multidão crescente, seus olhos cinzentos varrendo a praça metodicamente, procurando por algo ou alguém. O evento começou conforme o planejado. Sônia subiu ao pódio, sua voz clara e confiante ecoando pelos alto-falantes, uma melodia de sucesso corporativo. Ela falou sobre crescimento exponencial, sobre lucros recordes, sobre uma ambiciosa expansão global. Suas palavras eram um hino ao capitalismo impessoal, um mundo de números e estratégias onde não havia espaço para sentimentos ou para a humanidade. E agora, tenho a honra de apresentar o homem cuja visão tornou tudo isso possível, o cérebro por trás de nosso sucesso contínuo, o Dr. Daniel Albuquerque. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Daniel se aproximou do microfone, o rosto impassível interpretando seu papel. Aquele era o momento da falsa resolução. O mundo via a imagem perfeita que Sônia havia criado, mas então, no meio da multidão, ele a viu. Ana. Parada perto da barreira de segurança, segurando a mão de Bia com força. Seus olhos se encontraram, e o mundo parou por um instante. A coragem dela o inspirou. "Obrigado, Sônia." Daniel começou, a voz calma, mas com uma borda de aço que fez todos prestarem atenção imediata, um silêncio se espalhando pela praça como uma onda. "Obrigado a todos por virem hoje." Ele fez uma pausa dramática, deixando a tensão crescer, o ar se tornar elétrico com a expectativa. Sônia falou sobre o futuro da nossa empresa. E ela está certa, o futuro é importante. Mas hoje eu quero falar sobre o fundamento sobre o qual esse futuro deve ser construído. Um fundamento de integridade, honestidade e humanidade. Um murmúrio percorreu a multidão de repórteres e convidados. Aquilo definitivamente não estava no roteiro. Sônia,
Ao lado dele, empalideceu visivelmente, o sorriso congelado em seu rosto como uma máscara de cera prestes a derreter. Foi então que Ana, sentindo que era sua única chance, deu um passo à frente, tentando passar pela barreira de segurança que a separava do palco. Imediatamente, 2 seguranças a bloquearam, suas posturas rígidas e impessoais, uma muralha humana. Senhora, por favor, afaste-se, disse um deles, a voz firme, sem emoção. A cena era uma repetição cruel da humilhação na festa. O pânico começou a subir pela garganta de Ana, sufocando-a. Isso foi um erro terrível, pensou, o desespero tomando conta de seu corpo trêmulo. Mas então, a voz de Daniel trovejou pelos alto-falantes, interrompendo tudo, uma ordem que ninguém esperava. Deixem-na passar. A ordem foi tão inesperada, tão carregada de autoridade inquestionável, que os seguranças hesitaram e, por fim, recuaram. A multidão se abriu como o mar, criando um caminho para Ana e Bia. A queda havia sido evitada. A virada estava prestes a começar. Sônia tentou intervir, um sussurro sibilante e desesperado em seu ouvido. Daniel, o que você está fazendo? Isso é um desastre de relações públicas. Pense na sua imagem, na empresa. Mas ele a ignorou completamente, como se ela não existisse, estendendo a mão para ajudar Ana a subir o último degrau do palco. Ele a colocou ao seu lado, de frente para a imprensa e para o mundo, com a pequena Bia se escondendo timidamente atrás das pernas da mãe, assustada com tantos olhares. O choque na plateia era palpável, um silêncio atordoado quebrado apenas pelo piscar frenético das câmeras. Esta, Daniel disse, sua voz ressoando com uma convicção inabalável, é Ana, e esta é Bia. Ele olhou diretamente para as câmeras, falando não para os repórteres, mas para todos que estavam assistindo. Nos últimos dias, mentiras foram contadas. Manipulações foram feitas para nos manter separados, para me isolar em uma torre de vidro e para humilhar uma mulher de incrível força e dignidade. Ele se virou e olhou para Sônia, e pela primeira vez, ela viu em seus olhos não apenas raiva, mas um profundo e irrevogável desprezo. A pessoa que orquestrou isso acreditava estar protegendo meus interesses, mas na verdade estava apenas protegendo seu próprio poder. Isso acaba hoje. Ele se ajoelhou na frente de Bia, ignorando as câmeras. Eles não entendem a conexão que pode nascer de um simples gesto. Com um movimento lento, ele tirou um objeto do bolso. Este asterisco por cor-carrinho de brinquedo por cor-coro, ele disse, a voz embargada pela emoção, era meu quando eu era menino. Era meu tesouro. Representava a inocência que eu pensei ter perdido. Ao dá-lo para Bia, eu vi nela a mesma luz que um dia existiu em mim. Esta é a única verdade que importa. O amor que sinto por elas. Um silêncio chocado caiu sobre a praça, tão denso que parecia possível tocá-lo. Por um longo segundo, ninguém se moveu, ninguém falou. O único som era o clique incessante das câmeras, registrando o colapso de um império construído sobre mentiras e o nascimento de algo novo, real e verdadeiro. Sônia finalmente quebrou. Ela tentou pegar um microfone, balbuciar uma negação, uma explicação desesperada para salvar sua reputação, mas sua voz não saiu, presa em sua garganta pela humilhação pública. A derrota era total, esmagadora e, acima de tudo, televisionada para o mundo. 2 membros do conselho, percebendo o desastre, se aproximaram dela e, com uma firmeza discreta, a escoltaram para fora do palco, para longe das câmeras, para o fim de sua carreira. Daniel se levantou, pegou a mão de Ana e a de Bia. Juntos os 3 ficaram no centro do palco, não como um bilionário e suas protegidas, mas como uma família unida contra o mundo. Então, timidamente, uma pessoa na multidão começou a aplaudir. Logo, foi seguida por outra, e mais outra, até que uma onda de aplausos calorosos varreu a praça, um som de aceitação e de celebração. Ana olhou para Daniel, lágrimas de alívio e gratidão escorrendo por seu rosto. Ele sorriu para ela, um sorriso que alcançou seus olhos pela primeira vez em muito tempo, e sussurrou: acabou! Estamos livres! E pela primeira vez em muito, muito tempo, Ana acreditou que o futuro poderia ser brilhante, que ela merecia ser feliz. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas.
A reação da mídia foi imediata e explosiva. As manchetes no dia seguinte não falavam do novo empreendimento, mas do conto de fadas de Florianópolis, ou O Milionário e a Faxineira, a Verdade Revelada. A história dele se tornou um fenômeno, um símbolo de esperança para muitos. Tentativas de pintar Ana como interesseira foram rapidamente abafadas por um apoio público massivo e avassalador. Daniel, antes uma figura enigmática e distante, tornou-se humano e admirado por sua coragem e integridade. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio, transformando Ana em uma heroína improvável para milhares de mulheres que se viam em sua luta diária por dignidade e respeito. Eu não sabia que ele era assim, tão real, Ana pensou, lendo as notícias em seu celular na segurança da mansão, ainda sentindo como se tudo fosse um sonho surreal do qual ela poderia acordar a qualquer momento. Ela se sentia vista pela primeira vez em muito tempo, não como uma faxineira ou uma mãe solteira desesperada, mas como uma mulher de valor com uma história que importava. A validação do público era avassaladora, um bálsamo para as feridas que Sônia havia infligido com tanto cuidado e crueldade. O mundo, que antes parecia um lugar frio e hostil, de repente se mostrava cheio de calor e de possibilidades que ela nunca ousara imaginar. A reviravolta em sua vida era tão completa, tão vertiginosa, que ela precisava se lembrar de respirar. Cada artigo, cada comentário positivo, era uma prova de que a verdade, por mais que demorasse, sempre encontrava um caminho para a luz. Ela olhou para Bia brincando no tapete e soube que havia feito a coisa certa. A luta valeu a pena. Daniel entrou na sala, onde Ana estava sentada, trazendo 2 xícaras de chá, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais jovem e acessível do que o homem de terno que o mundo conhecia. "Como você está se sentindo?" ele perguntou, a voz suave e cheia de uma preocupação genuína que aquecia o coração dela. Um pouco sobrecarregada, Ana admitiu com um sorriso tímido, sentindo-se como a personagem de um livro, não como ela mesma, como se estivesse sonhando e com medo de acordar a qualquer momento. Ele se sentou ao lado dela no sofá, a proximidade deles natural e confortável, como se já se conhecessem há anos, não há algumas semanas. "Isto não é um sonho, Ana. É real. E é apenas o começo", ele disse, pegando a mão dela e entrelaçando seus dedos nos dela, um gesto simples que significava tudo. "Eu sei que isso é muito para assimilar, e sei que o mundo lá fora vai continuar a nos observar, a nos julgar, mas eu não me importo. A única coisa que me importa é o que temos aqui, nós 3. Naquele instante, Bia engatinhou até eles e subiu no colo de Daniel, aninhando-se em seu peito como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O coração de Daniel se encheu de uma emoção tão poderosa que quase doeu. Ele nunca havia se permitido imaginar uma cena como aquela em sua vida. A casa, antes um lugar frio e vazio, estava se transformando em um lar cheio de calor e vida. "Eu nunca vou deixar ninguém te machucar de novo. Nem você, nem a Bia." "É uma promessa?" ele disse, olhando nos olhos de Ana, e ela viu neles a verdade mais profunda e inabalável que já conhecera em toda a sua vida, sentindo-se finalmente segura. "O que vai acontecer com ela? Com a Sônia?" Ana perguntou algum tempo depois, a curiosidade misturada com uma ponta de pena, apesar de todo o mal que ela havia lhe causado. Daniel suspirou, o olhar endurecendo por um momento antes de suavizar novamente. "Ela foi demitida, claro. Com uma cláusula de confidencialidade muito rigorosa que a impede de falar sobre nós ou sobre a empresa. Seu pacote de indenização foi justo, mas não generoso. A notícia de sua conduta se espalhou pelo mundo corporativo como um incêndio. Ninguém quer contratar uma pessoa que traiu a confiança de seu empregador de forma tão espetacular. Não havia triunfo em sua voz, apenas uma tristeza cansada pela década de confiança perdida. Eu confiei nela por 10 anos, achei que ela era minha amiga, minha protetora. Mas ela estava apenas protegendo a gaiola de ouro que construiu para mim, me isolando do mundo para manter seu próprio poder e sua própria importância. A revelação era dolorosa, mas libertadora para ele, se finalmente pudesse respirar de verdade.
Ela nunca entendeu que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ter a coragem de se conectar, de ser vulnerável. Ana apertou sua mão com mais força, oferecendo um conforto silencioso. Você foi corajoso, Daniel. O que você fez naquele palco foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Ele balançou a cabeça. Não, Ana. Corajosa foi você. Você, que enfrentou o mundo todos os dias com nada além de seu amor por sua filha. Você que veio até aquela praça, disposta a arriscar tudo pela verdade. Você me ensinou o que é coragem de verdade, ele disse, e Ana sentiu seu coração se encher de orgulho. Eu não poderia ter feito isso sem você, Ana confessou, a voz um sussurro carregado de emoção, olhando para o rosto dele. Quando nossos olhos se encontraram no meio daquela multidão, todo o meu medo desapareceu. Eu sabia que não estava sozinha. Aquele momento de conexão silenciosa na praça havia sido o ponto de virada para ambos, a faísca que acendeu a coragem necessária para a explosão de verdade que se seguiu, mudando suas vidas para sempre. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando Bia, que agora tentava fazer seu pequeno tesouro azul subir pela perna do sofá, rindo com a tentativa frustrada. O som de suas pequenas risadas era a trilha sonora de sua nova vida, preenchendo o silêncio que antes dominava a casa. Sabe, eu estive pensando, Daniel disse quebrando o silêncio confortável. Esta casa é muito grande, grande demais para uma pessoa só. E talvez ela não precise mais ser tão silenciosa e vazia. A sugestão pairou no ar, delicada e cheia de significado. Não era um pedido de casamento formal, não ainda. Era algo mais profundo, um convite para construir um futuro juntos, passo a passo, no seu próprio ritmo, sem pressões externas ou expectativas. Ana sentiu as lágrimas subindo aos seus olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de pura e avassaladora felicidade, o tipo de felicidade que ela achava que só existia nos filmes. Eu adoraria que houvesse mais risadas nesta casa, ela respondeu, o sorriso iluminando todo o seu rosto. Era uma aceitação, uma promessa. O passado de dor e luta havia finalmente dado lugar a um presente de esperança e a um futuro que eles escreveriam juntos, com suas próprias regras. Nos dias que se seguiram, a transição para essa nova vida foi gradual e orgânica. Daniel insistiu que Ana tirasse um tempo para si mesma, para processar tudo, sem se preocupar com trabalho ou dinheiro. Pela primeira vez em sua vida, ela teve o luxo de simplesmente ser. De passear na praia com Bia de mãos dadas, sentindo a areia os pés, de ler um livro sem adormecer de exaustão, de cozinhar por prazer, não por necessidade. Daniel se juntava a ele sempre que podia, despindo-se da persona de CEO e se tornando apenas Dani, como Bia agora o chamava com carinho. Eles agiam como uma família normal, fazendo castelos de areia na praia, assistindo a desenhos animados e comendo pizza no chão da sala de estar, rindo das coisas mais simples. Para os funcionários da mansão, a mudança foi um choque inicial, mas logo a gentileza genuína de Ana e a felicidade contagiante de Bia conquistaram a todos sem exceção. A atmosfera da casa mudou completamente, de uma formalidade rígida e fria para um calor acolhedor e familiar. É como se a casa estivesse respirando de novo, o velho jardineiro comentou um dia com Ana, e ela sentiu que era a mais pura verdade. O silêncio opressivo foi substituído por música, risadas e o som de pezinhos correndo pelos corredores de mármore. Daniel, por sua vez, estava redescobrindo partes de si mesmo, o que pensava estarem perdidas para sempre. Ele ria mais, relaxava mais e estava genuinamente feliz, uma felicidade que irradiava dele e contagiava todos ao redor. Ele finalmente se sentia em casa, em seu próprio lar. O que você quer fazer, Ana? De verdade? Daniel perguntou uma tarde, enquanto observavam Bia brincar na piscina, jogando água para o alto com suas mãozinhas e gargalhando. A pergunta a pegou de surpresa. Por tanto tempo, seus desejos e sonhos haviam sido ofuscados pela necessidade urgente de sobreviver, de pagar as contas, de garantir que Bia tivesse o que comer. Pensar em querer era um luxo que ela nunca teve. Eu não sei, ela admitiu, a honestidade em sua voz. Nunca parei para pensar nisso de verdade.
Meus sonhos sempre foram sobre a Bia, sobre dar um futuro para ela. Ele sorriu, um sorriso compreensivo e gentil. Então vamos pensar juntos. Você tem uma força incrível, uma empatia que eu nunca vi em ninguém. Você sabe o que é lutar, o que é ser invisível para o mundo. Pense em quantas outras mulheres estão passando pelo que você passou neste exato momento. Talvez você possa ajudá-las. A ideia se acendeu em sua mente como uma chama, iluminando um caminho que ela nunca havia considerado. Ajudar outras mulheres. Usar sua própria história de dor e superação para dar esperança e ferramentas para outras Anas espalhadas pelo país. Não era apenas um trabalho, era um propósito, uma missão de vida que fazia todo o seu sofrimento ter um significado maior. Eu gostaria disso, ela disse, a voz cheia de uma nova convicção que a surpreendeu. Eu gostaria muito disso. Naquele momento, o plano para o futuro começou a tomar uma forma concreta. Não seria apenas sobre a felicidade deles, mas sobre espalhar essa felicidade, sobre criar oportunidades e mudar vidas. A história deles tinha o poder de se tornar um legado muito maior do que imaginavam. A partida de Sônia deixou um vácuo de poder na empresa, um que Daniel estava determinado a preencher de uma maneira completamente diferente. Ele convocou uma reunião de emergência com todo o conselho de administração, homens e mulheres acostumados com o estilo de gestão frio e distante que Sônia havia imposto em seu nome por tanto tempo. A atmosfera na sala de reuniões era tensa, cheia de incerteza e especulação. As empresas Albuquerque não serão mais definidas apenas por nossos lucros trimestrais, ele anunciou, sua voz calma mas irredutível, ecoando na sala silenciosa. A partir de hoje, nosso maior ativo será nosso capital humano e nosso impacto na comunidade. Vamos medir nosso sucesso não apenas em reais, mas em vidas transformadas. Ele delineou um plano radical, a criação de um novo departamento de responsabilidade social corporativa, com um orçamento significativo, focado em criar programas de creche para os filhos dos funcionários e treinamento para pessoas de baixa renda. SSO vai afetar nossas margens de lucro, Daniel. Um dos membros mais antigos argumentou, cético. Talvez no curto prazo, Daniel respondeu sem hesitar, o olhar firme. Mas no longo prazo, uma empresa com alma é uma empresa mais forte, mais resiliente e mais valiosa. Uma empresa da qual podemos nos orgulhar. A convicção em sua voz era inabalável. Ele não estava pedindo permissão, estava declarando uma nova era para sua companhia, uma que ele lideraria com o coração e não apenas com a calculadora. O futuro seria diferente, ele garantiria isso. E quem vai liderar essa nova e ambiciosa iniciativa? Perguntou outro membro do conselho, a pergunta que todos queriam fazer, o ceticismo claro em seu tom. Daniel sorriu. Estou feliz que tenha perguntado. A diretora deste novo departamento será alguém que entende as lutas do nosso povo em primeira mão. Alguém com integridade, resiliência e um coração enorme. Ele fez uma pausa dramática, deixando o suspense tomar conta da sala antes de continuar, saboreando o momento. A nova diretora de impacto social das empresas Albuquerque será a senhora Ana Silva. Se a coletiva de imprensa havia sido um choque, isso foi um terremoto. A ideia de colocar uma ex-faxineira em uma posição de liderança executiva era tão inédita, tão radical, que deixou a sala em um silêncio atordoado. Ana, que Daniel havia convidado para a reunião sem lhe dizer o porquê, sentiu o sangue fugir de seu rosto. Daniel, eu não posso. Eu não tenho experiência, não tenho formação, ela sussurrou em pânico, o medo da responsabilidade a paralisando. Ele se virou para ela e falou baixo, para que só ela ouvisse, a mão dela na sua, um gesto de apoio. Você tem a experiência mais importante de todas, Ana. A experiência de vida. O resto você aprende. Eu estarei ao seu lado a cada passo do caminho. Olhando para os rostos céticos e chocados ao redor da mesa, Ana sentiu o mesmo medo que sentiu na praça. Mas então ela olhou para Daniel, para a fé inabalável em seu Wolf. Olhos. E uma nova força preencheu. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e disse, em uma voz clara e firme que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, eu aceito. A notícia da nomeação de Ana causou ondas de choque não apenas dentro da empresa, mas em toda a cidade.
Foi um ato de desafio tão profundo às normas sociais que polarizou opiniões. A elite conservadora de Florianópolis ficou horrorizada, sussurrando sobre o fim dos tempos, enquanto para a maioria da população, para os trabalhadores, foi um ato de profunda inspiração. Ana se tornou um símbolo de que a mudança era possível, que o valor de uma pessoa não estava em seu sobrenome ou em sua conta bancária. O apoio que ela recebeu foi avassalador. Cartas e e-mails inundaram a empresa, de pessoas compartilhando suas próprias histórias de luta e agradecendo pela esperança que ela representava. Os funcionários das empresas Albuquerque, inicialmente céticos, logo foram conquistados pela abordagem humilde e prática de Ana. Ela não ficava em sua sala de executiva. Ela passava seus dias conversando com a equipe de limpeza, com os trabalhadores do depósito, ouvindo seus problemas e buscando soluções reais. Ela é uma de nós. Ela realmente entende. Tornou-se o sentimento comum. O programa de creches foi a primeira iniciativa a ser implementada, e seu sucesso foi imediato e transformador, aumentando a moral e a produtividade de uma forma que nenhum bônus em dinheiro jamais conseguiu. Ana estava provando a todos, e a si mesma, que a liderança não vinha de um diploma, mas do coração, da empatia e da vontade de fazer a diferença. E ela estava apenas começando. Sua jornada de transformação estava inspirando milhares de outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Enquanto Ana florescia em seu novo papel, sua vida pessoal com Daniel se aprofundava a cada dia que passava, tornando-se mais forte e mais sólida. Eles se tornaram parceiros em todos os sentidos da palavra, discutindo estratégias de negócios na mesa de jantar e planos de família durante caminhadas na praia ao pôr do sol. A admiração mútua crescia a cada dia. Daniel se maravilhava com a inteligência emocional e a sabedoria prática de Ana, enquanto ela se encantava com sua mente brilhante e seu coração surpreendentemente gentil e atencioso. Bia era o centro de seu universo, uma fonte constante de alegria e riso que unia seus mundos de forma indelével. Uma noite, depois de colocar Bia para dormir, eles estavam sentados na varanda, olhando para as estrelas sobre o mar escuro. Não houve um grande gesto, nem um discurso ensaiado. Foi simples, quieto e perfeito. Ana, Daniel disse virando-se para ela, os olhos brilhando com a luz do luar. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você, e, sem a Bia, vocês são minha família. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Casa comigo? As lágrimas de Ana foram sua resposta antes mesmo que as palavras pudessem se formar. Sim, ela sussurrou, a voz cheia de uma felicidade tão completa que parecia que seu coração ia explodir. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou um anel simples, mas elegante em seu dedo. Era uma pedra azul, da cor do mar, da cor do pequeno objeto que havia unido seus destinos. O casamento foi exatamente como eles queriam, discreto, íntimo e profundamente significativo. Apenas alguns amigos próximos e os funcionários mais leais da mansão estavam presentes, em uma cerimônia simples no jardim, com o som do mar como trilha sonora e o perfume das flores no ar. Bia, como uma pequena e adorável dama de honra, entregou as alianças com uma seriedade encantadora, roubando a cena e os corações de todos os presentes. Não havia fotógrafos de tabloides nem ostentação. Era apenas sobre o compromisso deles um com o outro, a celebração da família que haviam formado contra todas as probabilidades. A imprensa noticiou o evento, mas desta vez, o tom era de respeito e admiração. A história de Daniel e Ana havia deixado de ser um escândalo para se tornar uma lenda local, uma prova de que o amor verdadeiro poderia de fato conquistar tudo. Quem diria? Ana pensou enquanto dançava com seu marido sob as luzes suaves do jardim. Quem diria que aquela manhã de desespero, levando minha filha escondida para o trabalho, me levaria até aqui? A vida era imprevisível, cheia de reviravoltas que desafiavam a lógica. Mas agora, nos braços do homem que a amava por quem ela era, sentindo o calor de sua família recém-formada, tudo fazia sentido. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de medo, tudo a havia levado para aquele instante de felicidade perfeita. Ela estava exatamente onde deveria estar, em paz. Enquanto a festa continuava em um clima de alegria descontraída, Daniel levou Ana para um canto mais tranquilo do jardim, perto da fonte onde ele havia conhecido Bia pela primeira vez,
o lugar onde tudo começou. Eu tenho mais uma surpresa para você, ele disse com um brilho misterioso nos olhos que a deixou curiosa. Ele entregou a ela um envelope pesado, com o selo de um escritório de advocacia. Confusa, ela o abriu. Dentro, havia uma série de documentos legais. Eram os papéis de fundação de uma nova organização sem fins lucrativos, um projeto de grande escala. Aspas. A Fundação Bia, ela leu em voz alta, o coração dando um salto em seu peito, para o empoderamento de mães solteiras e seus filhos. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas de emoção. Daniel, isso é sua, ele completou, a voz cheia de orgulho. Totalmente sua. Eu fiz o investimento inicial, mas a visão, a liderança, a alma da fundação, tudo isso será você. É o seu propósito, Ana. A sua chance de mudar milhares de vidas, assim como você mudou a minha. O gesto a deixou sem palavras. Não era apenas um presente de casamento. Era a maior demonstração de fé e confiança que alguém já havia depositado nela. Ela o abraçou com toda a força, o coração transbordando de amor e gratidão. Eu te amo, ela sussurrou contra seu peito. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Aquele era o verdadeiro legado deles, um legado de esperança que se estenderia muito além dos muros daquela mansão. A transição de Sônia para a obscuridade foi tão rápida quanto sua ascensão fora meticulosa, um colapso silencioso, mas definitivo. Despojada de seu poder e influência, ela se viu em um mundo que não a reconhecia mais. As portas que antes se abriam com um simples telefonema agora estavam firmemente fechadas. Seus amigos da alta sociedade a evitavam, temendo a associação com seu fracasso espetacular. Ela, que havia construído sua identidade em torno do controle e do status, agora não tinha nenhum dos dois. Sua queda serviu como um conto de advertência nos círculos corporativos sobre os perigos da arrogância e da crueldade. É injusto. Ela pensava em suas noites solitárias, a amargura corroendo sua alma. Eu fiz tudo por ele, para protegê-lo de sua própria fraqueza, e foi assim que ele me retribuiu. Ela nunca conseguiu entender que o que ela chamava de fraqueza, o mundo via como força. Sua incapacidade de reconhecer o valor da empatia e da conexão humana foi sua ruína final. Sozinha em seu apartamento luxuoso, mas vazio, cercada por objetos caros que não lhe traziam alegria, a Sônia era um fantasma de seu antigo eu, uma lembrança viva de que um império construído sobre a manipulação e o desprezo pelos outros está destinado a ruir em pó, deixando para trás apenas o vazio e o arrependimento eterno, uma solidão que ela mesma construiu com suas próprias mãos. 5 anos haviam se passado. Naquela noite de gala, Ana subiu ao palco para fazer seu discurso, o coração cheio de gratidão. A Fundação Bia era um sucesso estrondoso. Ela olhou para a plateia, para os rostos cheios de esperança das mulheres que ajudou, e depois para sua família na primeira fila. Daniel lhe lançou um sorriso encorajador. Bia, agora com 8 anos, uma menina confiante e cheia de vida, e seu irmãozinho Lucas, de 3, acenaram com entusiasmo. Em seu discurso, ela não falou sobre números ou estatísticas, ela falou sobre coragem. A coragem de uma mãe para proteger seu filho, a coragem de um homem para desafiar o mundo por amor, e a coragem de cada mulher na plateia para reconstruir suas vidas, tijolo por tijolo. Nossa história nos ensina que não importa de onde você vem, ou quão invisível você se sinta, ela disse, a voz clara e forte, impactando a vida de mais de 500 famílias por ano. O que importa é a força do seu coração, e a bondade que você escolhe espalhar pelo mundo. Ao final, enquanto a plateia aplaude de pé, ela pensou no pequeno objeto azul que ainda guardava em uma caixa de veludo. Aquele pequeno pedaço de metal havia sido o catalisador de tudo. Um símbolo de que, às vezes, os tesouros mais valiosos não são feitos de ouro, mas de memórias, conexões e da simples magia de um gesto de bondade. O verdadeiro legado deles não estava na riqueza, mas no amor que compartilharam e na esperança que espalharam pelo mundo, uma onda de bondade que continuaria a crescer.